No vídeo de hoje você vai entender como criar a sorte na sua vida. Eu estou bem reflexivo ultimamente sobre sorte. A gente espera-se que boas coisas aconteçam se acaso a gente está em constante preparação. E tem um livrinho que eu lembrei há um tempo atrás, que eu tinha salvado ele para ler, chamado A Boa Sorte. Então, a gente vai abordar no vídeo de hoje a partir do contexto dessa fábula. Essa fábula ela começa assim, é um livrinho pequeno de 82 páginas, ela começa assim, com o mago Merlin, no seu jardim do Castelo Real, convidando todos os cavaleiros para que eh, aconteça-se um desafio, para desafiá-los, né? Vou ler aqui o trecho para vocês. Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com a lança e a espada. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente. Soube que, dentro de 7 luas, vai nascer, em nosso reino, o trevo mágico. E aqui Merlin começa a falar sobre o trevo mágico para os cavaleiros. Deixem-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem o possui um poder igualmente único, a sorte sem limites, sem limite de tempo nem espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Só que existe um porém. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no bosque encantado, para além das 12 colinas, atrás do vale do esquecimento. Não sei onde isso acontecerá exatamente, mas sei que nascerá em algum lugar no bosque. E assim, os cavaleiros já se começam a questionar. O bosque encantado é muito extenso. São milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? E os cavaleiros começam a desistir desse desafio e sobram-se somente dois, que é o Note e o Cid. E a partir desse contexto, toda a história, toda a fábula vai ser desenvolvida para se então eh, criar-se a boa sorte. Eles vão, né, nessa aventura em procura do trevo que nascerá em 7 luas, né, em 7 dias. E quando Cid note, né, Cid é o cavaleiro branco e Note é o cavaleiro negro. Então Cid tem seu cavalo branco e Note seu cavalo negro. Passa-se o contexto dessa história com Note encontrando muitas dificuldades para achar o trevo. Primeiro ele pergunta ao príncipe da terra, que é o gnomo, se já teve naquela floresta, né, o nascimento de algum trevo mágico. E aí o gnomo fala para ele que nunca aconteceu de brotar ali nenhum trevo mágico. Nod também faz a mesma pergunta e é deparado com essa realidade, de que jamais nasceu ali sequer um trevo mágico. A partir disso, esses dois personagens, eles começam a criar cenários diferentes. Cid é otimista e cria situações perfeitas para que a oportunidade o encontre. Como assim, Paulo, a oportunidade o encontre? Ele vai criar as situações dentro desta fábula, dentro desta floresta, preparar o terreno, preparar a água, preparar ali, retirar as pedras, cortar as árvores, para que só então nasça-se um trevo mágico. E a partir dessa realidade, o Norte já é o contrário. Ele não cria, ele não pensa em possibilidades. Ele só pensa em uma única pergunta, em perguntar a todos os habitantes, né,
daquela floresta encantada, ao, ao gnomo, a, a, as árvores, né? Então, assim, é, ele pergunta a todos esses personagens fictícios se já passou, se já existiu ali algum trevo mágico. E fazendo só essa pergunta, ele descarta as outras possibilidades de que pode-se então criar a condição, se acaso nunca aconteceu o nascimento de um trevo mágico ali, porque não existiam condições para que esse trevo mágico nascesse naquele bosque encantado. Diante disso, o, o Cid ele começa assim então, né, a enxergar a, as oportunidades. Ele fica grato por tudo aquilo que lhe vem acontecendo e ele cada dia ele dorme com um pensamento, a cada noite ele dorme com um pensamento que está mais próximo do trevo mágico. E ele encontra-se obstáculos também, mas esses obstáculos não o param. Ele encontra uma bruxa tentando vender a sorte para ele, e aqui a bruxa nada mais é do que a pessoa que cria uma fantasia pra gente, ou que vende a ideia de riqueza fácil, né? De sucesso fácil, de coisas milagrosas, né? Que não acontecem assim da noite pro dia. Existem vários, não sei se pode ser chamado de guru, mas várias pessoas corrompidas no digital que vendem sucessos da noite pro dia. Isso não é possível. É como essa bruxa que na Floresta Encantada vende-se a ideia para Cid e para Nott, que eles precisam fazer algo, né, contra Merlin para que só então eles encontrem esse trevo mágico. E aí a bruxa engana Nott falando que Merlin enganou ele e que ele deve matar, né, Merlin. E Nott já furioso por não encontrar essa sorte, por essa sorte, esse fruto do acaso, né, não o encontrar, por ele não ser digno disso, ele fica possesso de raiva e acaba que ele vai então ao encontro de Merlin. E ao encontrar Merlin, ele vê que ele foi enganado pela bruxa. Mas Cid não. Cid se mantém fiel ao seu compromisso, fiel à sua responsabilidade, né? Então, assim, é, qualquer reflexão que eu tenho para passar para vocês, para transmitir, de que existe aqui a oportunidade e a preparação. O que é a oportunidade? A oportunidade é a sorte que muitos dizem, sem ver os bastidores, que muitos dizem, tal fulano deu sorte na vida. Essa é a oportunidade. A preparação é aquilo que você faz nos bastidores. Então, quando essas duas coisas se conciliam, quando a oportunidade encontra-se com a preparação, nasce-se então o trevo mágico de 4 folhas. Cid teve a oportunidade, o Cavaleiro Branco, e fez-se então a preparação. Ele preparou o cenário, a floresta, para que isso acontecesse, né? De maneira análoga, é como se a gente estivesse em constante preparação e só falta-se então a oportunidade de nos encontrar. Se você está constantemente se dedicando, se autoaprimorando, evoluindo como ser humano, evoluindo espiritualmente, vai chegar um momento que as coisas elas vão se conciliar, né? Vão se convergir, não vão se entrelaçar, né? Umas às outras. Então é basicamente isso, a mensagem que eu tinha para vocês. Reflitam se a preparação está correta, está alinhada com os propósitos que vocês têm e se essa oportunidade não é só questão de tempo para que ela chegue até vocês. Só assim vocês vão evitar todas as mentiras, né? Todas as ilusões como a bruxa fez, né? Para Nod.
as ilusões do caminho. Só assim a gente evita o negativismo também do pensamento. Às vezes as pessoas ficam quietas esperando a sorte do acaso. Quer ver um exemplo? É a sorte do acaso da Mega Sena da virada. Isso é jogar de 1 a 1 milhão, né? Sei lá, nem sei a porcentagem, mas eu acredito que seja minúscula, para que aconteça. Mas quantas pessoas não deixam a sua sorte ao acaso? Inúmeras, inúmeras pessoas, inúmeras. E quantas pessoas que preparam o território para que essa oportunidade aconteça? É uma reflexão profunda, é um livrinho assim, eu falei resumidamente, mas é um livrinho assim que tem ensinamentos profundos, profundos. Curto, rápido de ser lido, mas que vai trazer uma reflexão para vocês aí acerca daquilo que é o êxito, o sucesso na vida pessoal, profissional, emocional, espiritual, etc. Se acaso vocês gostaram do vídeo de hoje, curta, comente, deixe aí abaixo aí também o comentário em relação a se vocês gostaram ou não e compartilhe com quem você acha que precisa desse vídeo de hoje.